Consegue ficar mais um pouquinho comigo aí? Aleluia, glória a Deus. Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 12 horas de viagem até aqui. Sou a irmã Paula, missionária Paula, a serva Paula, glória a Deus. Sou da Igreja Assembleia de Deus Torre Forte. Pastor Ney, pastora Franciele, deixa a paz com vocês. Vocês recebem essa paz, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E há 6 anos atrás, eu passei por um processo muito difícil. Sozinha, mãe solteira, sozinha mesmo. Com uma filha de 2 anos e agora com uma criança ia completar 1 aninho. E numa casa que meu pai brincava que era uma tapera velha, de tão velha que era mesmo. E ali naquele processo sozinha, abandonada, desprezada, o Senhor começou um mistério, porque o oleiro, para ele trabalhar no vaso, é dolorido demais, né? E ele começou a trabalhar no meu vaso. E ali um dia eu tinha ouvido umas palavras que doeu a minha alma. Para uma moça de 25 anos, com um filho sozinha, mãe solteira, dependendo do que os outros me abençoavam naquela época, eu via o olhar das pessoas de desprezo. Quem é mãe solteira ou foi mãe solteira aqui sabe como é difícil. Principalmente o desprezo do que vem de fora e até mesmo do que vem de dentro. E o Senhor, numa tarde, eu não lembro se eu estava no Facebook, porque ainda não tinha Instagram, ou se era YouTube. Mas eu vi uma irmã pregar aqui, num culto chamado Culto na Roça. E aquelas palavras que a irmã pregava nesse altar era: Jesus te ama, aleluia. Jesus, ele tem uma obra e o homem pode te desprezar, mas eu não te desprezo. E eu só precisava ouvir aquilo, e aquelas palavras foi queimando o meu coração. E agora aquela menina, aquela jovem que estava ali, naquela sala prostrada, chorando, dizendo a Deus que eu queria morrer, porque eu não aguentava mais, olhando aquelas crianças, eu escutei Deus falar comigo. E eu lembro que eu me levantei e eu disse assim: eu profetizo que o Deus que disse que eu seria uma grande pregadora ainda me fará pregar nesse lugar. Senhor, eu ainda vou pregar nesse culto na roça. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava no meu pior momento. As pessoas olhavam para mim e diziam: é uma ninguém, só envolve com pessoa errada. Ei, não tem futuro nenhum. É imaginação. O que te disseram lá que você seria nas minhas mãos, nas mãos do Senhor, era uma mentira. Mas eu determinei que aquela palavra profética não invadiria somente aquele telhado velho, quebrado, que mais chovia dentro do que fora. Ele invadiria o céu. E não é que depois de anos que se passou, Deus me deu a oportunidade. Um dia ela arrumando cozinha, eu vi um vídeo. Eu falei: se eu for? Entrei em contato, eu falei: meu Deus, a bênção nunca vai me ver, nem vai me enxergar. Mas a nossa dificuldade é entender que não é o homem que precisa nos enxergar, é Deus. Se Ele nos enxerga, irmãos, se Ele nos enxerga, não tem ninguém, não tem inferno, não tem nada que fica em pé quando Ele nos enxerga e tenta parar o nosso caminho. E ali eu conheci a pastora Regina, glória a Deus. Gente, eu aprendi a amar a vida dela assim. E eu conversando com ela, meu marido olhando assim, parece que eu já conhecia ela de anos. E assim, né, através dela eu conheci Esther, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou no culto na roça, querida. Não estou aqui por vídeo, por seguidor. Deus conhece a profunda minha alma. Não estou aqui para ficar famosa. Louvado seja Deus, a honra é dele o nome. Eu estou aqui para dizer para você: Deus ainda realiza sonhos. Arabaçou. Ei, quando a Bíblia vai dizer que você não recebe porque você pede mal, é verdade. Naquele momento em que nem eu acreditava em mim, eu determinei: um dia eu ainda vou estar naquele altar, mas eu vou estar diferente. Eu vou estar sabendo o que é a palavra de Deus. Eu vou estar cheia do Espírito Santo. Porque quem me viu caída daquele jeito, hoje tem que me olhar. Hoje tem que me olhar e dizer assim: verdadeiramente
Deus pega e transforma aquilo que é impossível de ser transformado. Você crê nessa noite que a sua vida vai transformar? Você crê? Se você liberar, ei, não é eu não estou falando que eu vou liberar para você, é você mesmo que vai liberar a sua vitória, é você mesmo que vai invadir a tua voz, ecoar no céu, e os anjos, o Espírito Santo vai levar para o Senhor o teu desejo, o teu pedido, porque o céu, ele ouve um coração sincero. E se o teu coração nessa noite entrou aqui, ei, a madrugada iniciou, se o teu coração entrou aqui nessa noite precisando de um milagre, olhando para você e dizendo: Senhor, olha para mim, Deus está dizendo: eu estou aqui, clama a mim, eu responder-te-ei, eu vou te responder, aleluia. Aos 15 anos de idade eu saí da igreja, saí da presença do Senhor, decidi que precisava ir visitar minha mãe em Minas, e o Senhor falou comigo: não vá, porque o inimigo está armando um laço. E eu fui, porque, gente, a pior coisa que tem para um ser humano é não ouvir a voz do Senhor. É triste. E eu teimei e fui. E ali eu passei por uma situação, conheci um moço, saí da igreja, fui para o mundo, me envolvi e fiquei quase 6 anos com ele. Tive 2 filhos. Meu filho mais velho tem 12 anos e o segundo tem 11. Meu filho diagnosticado com autismo severo de uma noite para o dia. O Senhor falava comigo: volta para a minha presença, volta para a minha presença, volta para a minha presença. E eu não quero, não vou. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que é escolhido por Deus, você pode até um tempo ir no seu caminho, mas como a irmã disse, chega uma hora que Ele te puxa, e puxa sem dor. E o Senhor usou um vaso para dizer assim: o Senhor manda te perguntar se você não vai voltar para a presença dEle. Eu falei: não. Isso já estava dos meus 15, já estava com os meus 21 anos. E eu disse: não, então assim te diz o Senhor, estou eu tocando hoje a pontinha do meu dedo em você, para provar que sou teu Deus, mas eu não te perco. Deus não abre mão de você, viu? Deus não abre mão da tua casa. Deus não abre mão da tua família. E ali o Senhor começou. E eu lembro que eu olhei para aquela irmã e disse assim para a profeta: não brinca com homem e mulher de Deus. Não brinca com profeta, porque ainda tem nessa terra profeta de Deus. Não duvide quando Deus manda alguém te dizer, porque não é brincadeira. Tocar no ungido do Senhor não é brincadeira. Eu olhei para ela e eu falei: Ele não tocando nos meus filhos, Ele faz o que Ele quiser. De repente, naquele relacionamento, aquele moço, ele olha para mim, o pai dos meus filhos, e ele diz assim: olha, não dá mais, vou viver minha vida. Só que uma menina de 15 anos, num relacionamento de quase 6. Ele era minha família. E de repente eles disseram que queria a guarda, a família dele. De repente, eu quero os meus filhos para mim, meu filho é autista, eu vou cuidar. E eu, uma menina sem caminho. Ele era minha família e de repente eu não tinha mais. Porque a escolha errada te traz caminhos errados. E a escolha errada te faz afastar todo mundo. Aqueles que querem te ajudar não conseguem mais, porque você já se tornou um caminho errado. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim. Perdi na justiça a guarda deles, porque eu não tinha condição psicológica, emocional, financeira. Eles alegaram que eu não tem casa, não tem juízo. Aí comecei a minha jornada sozinha, sem meus filhos. De repente, um dia um homem determina: os irmãos não vão se separar. Bateu o martelo, a guarda do pai. Eu me vi aos 8 meses meu filho amamentando, e eu não podia amamentar mais, porque a gente, quando está no mundo, é sem juízo mesmo. E eu fiquei meio revoltada, porque nós é do mundo, nós é valente. Mas agora nós é valente para pisar na cabeça de Satanás. Eu era muito briguenta. Aí por causa dessas brigas minhas, eu tive ordem de... como é que chama? Quando tem que ficar longe, sabe? O juiz determina que você tem que ficar a alguns metros de distância.
Isso, eu tive que ter uma medida protetiva da família deles, porque eu era briguenta. Agora eu sou só pra brigar com Satanás, viu, gente? Às vezes com meu esposo, tadinho, mas tudo bem, Deus tá na vida dele. E aí, o Senhor começou a trabalhar, porque eu não queria esse Deus. Eu não aceitava esse Deus. E eu dizia assim, que Deus é esse que tira o filho de mãe? Que Deus é esse que deixa um filho que tinha saúde e de repente fica doente no autismo severo? Que Deus é esse que faz isso com alguém? Eu só queria os meus filhos. Era dia e noite que eu dizia, eu só quero meus filhos, eu só quero os meus filhos. E de repente, para acalmar minha alma, eu bebia 3 a 4 carotinhos de pinga por dia. 21 anos, alcoólatra, bebia tanto, ficava dias sem tomar banho. As pessoas olhavam e diziam, acabou, é o fim. Eu lembro que um dia eu cheguei no supermercado e uma mulher disse, que mãe que abandona filhos, e me deu um tapa na cara. E eu tentei me matar várias vezes, mas em todas as vezes que o inimigo tentava tirar minha vida, Deus dizia, eu estou trabalhando em você, eu estou trabalhando em você. E eu cheguei. Só que quando o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, a gente reluta muito, a gente não entende. E eu bebendo, aí me envolvi com o moço, engravidei da minha Pietra, minha terceira filha. Pietra é uma bênção nas mãos do Senhor. Chegou para restaurar o que o inimigo me tirou. Pietra chegou na minha vida para trazer a presença de Deus que um dia o inimigo roubou da minha alma. Pietra é uma levita na casa do Senhor, tem 9 anos. Pensa em uma adoradora. Pensa numa menina que adora a Deus de corpo, alma e espírito. Mas Deus dizia, quando naquela UTI com ela, eu disse, se você, eu ainda não tinha temor de dizer, Senhor, se você é o Deus dos crentes, tira essa menina da UTI e me devolve ela. Eu já perdi os 2, não mora mais comigo, a minha situação é de derrota. E não tinha mesmo eles ficarem comigo, não tinha como. Mas eu dizia, eu só tenho ela. Tentei abortar os 9 meses de gestação. Eu sangrei os 9 meses, não fiz pré-natal, igreja. Ela nasceu com 1,4 kg e foi direto para a UTI neonatal. Porque para mim era o fim. Para mim era o fim. Porque o inimigo, ele grita isso para nós. Mas vem a voz do Senhor dizendo, ei Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E se você crê, Marta, ainda que esteja morto, eu faço viver. E o Senhor me fez viver, igreja. Saí daquela UTI dizendo, vou voltar para Jesus. A primeira coisa que eu fiz foi tirar todas as roupas que desagradavam a Deus. Porque, irmã, para falar comigo, tinha que olhar para o céu. De tão curta, de tão indecente que eram aquelas roupas vulgares. E a primeira coisa que eu fiz, saí do hospital, uma cesariana com urgência. Eu peguei todas as roupas, umas eu taquei fogo, outras eu dei. E eu fiquei com uma peça de roupa só, esse Deus como testemunha. E eu levantei os olhos e disse, agora, eu não tenho nem roupa a vestir, mas eu não vou voltar para trás. Eu te disse que eu te serviria. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Aí quando eu achei que eu estava firme, porque nem toda vez que a gente pensa que está firme, a gente está firme. A Bíblia vai dizer, quando pensa que você está forte, aí que você está fraco. Mas quando você pensa que está fraco, aí que Ele vem com a glória e a graça. E aí eu me envolvi com um moço, na igreja mesmo. Voltei para o ministério Deus é Amor. E ali comecei um processo difícil também. Aí infelizmente esse moço não deu certo, ele foi embora e eu estava grávida de 1 mês do meu João Miguel. Glória a Deus. Mas eu lembro que quando eu perdi os meus 2 filhos na justiça, eu lembro que um dia eu fui num congresso como este, na madrugada. E Deus usou um profeta para dizer, jovem, eu vou restituir aquilo que foi predito. Hoje eu não tenho o meu Caio Eduardo, porque eles moram com a família paterna.
E louvado seja Deus por eles morar com a família paterna. Mas eu tenho a minha Pietra e o meu João Miguel, que são 2 adoradores na presença do Senhor. Porque quando Deus diz que vai restituir aquilo que o inimigo te roubou, Ele chega quando você está morto e ressuscita tudo que foi perdido. Aí João nasceu. Fiquei na dependência do Senhor para tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. É uma bala, é uma bala. E o Senhor provia. O Deus da provisão. O Deus da provisão proveu tudo. E Ele foi fazendo. E Ele foi me moldando. Aí, irmãos, infelizmente, quando eu achei que eu estava firme de novo, quando eu achei que ia caminhar de novo, aí tropecei mais uma vez. Conheci uma pessoa, achei que era do Senhor, mas não era. Não me envergonho de falar, porque você precisa entender que toda vez que não for da vontade de Deus, você vai se frustrar. Mas no momento que for da vontade de Deus, Ele vai enraizar a vontade dEle. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Me envolvi com uma pessoa, não deu certo, foi só sofrimento também. Mas aí entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Eu falei, amém. Eu entendi, porque aí, né, a primeira coisa que o inimigo põe na nossa mente é que a gente, nossa, Deus me livre, eu sou uma pessoa horrível. Nada dá certo pra mim. Eu luto e nada acontece. Eu via todo mundo feliz, eu não era feliz. Agora eu era uma mãe solteira que tinha 2 crianças em Minas com o pai. E agora eu era uma mãe solteira que tinha 2 crianças comigo. E eu precisava ensinar os caminhos do Senhor. Eu precisava me virar para alimentar. Eu precisava ser o que eu não conseguia ser. Porque eu estava tão morta. Porque eu lutei tanto e não conseguia. Você talvez está aqui lutando. Você está assim, irmã, eu não consigo. Porque eu tento, não dá certo. Eu faço e não acontece. Quando eu acho que vai, não vai. As pessoas brincam comigo. As pessoas destroem o meu coração. Mas Deus está dizendo, Marta, será que você consegue esperar eu chegar para ressuscitar aquilo que está morto? Oh, Marta, será que você consegue esperar só mais um pouquinho da sua andalabai? Porque a minha vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando eu pensei que era o meu fim, eu ouvia, para você acabou. Ei, nunca mais para de pregar. Olha aí, tá só se sujando. Mas aí eu ouvi Deus falar para mim, não, eu não vejo como o homem vê. Eu não faço como o homem faz. Se levanta, porque eu vou fazer na tua vida. Eu lembro que eu disse assim, ó, já que acabou pra mim, o homem tá dizendo que eu não posso mais pregar, que eu não posso mais fazer, que eu não posso mais, porque o homem te rotula, viu? Eu vou te dar um conselho aqui, não deixa um homem dizer pra você, ai, ao contrário daquilo que Deus já disse. O homem não tem poder de dizer pra você o que você pode ou não pode, se Deus já disse ao contrário. Tem muitos homens matando pessoas, dizendo que é o fim. Deus está dizendo, você pensa que é o fim, mas para mim é só o começo. Porque é quando entra na morte, a morte chegou aí que eu chego para ressuscitar. Aí vim disso tudo, é isso tudo. Um dia, uma amiga, eu tinha decidido que eu não ia mais para a igreja. Mas, gente, não, eu falei que eu não ia mais para a igreja, mas eu não consigo viver dessa graça longe. Gente, não tem como viver longe desse amor. Eu sou completamente apaixonada por esse Jesus, por nosso Deus. Eu sou completamente apaixonada por essa presença que me ajuda, que me vivifica, que me dá força. E eu lembro que eu falei, já que o fulano está falando que para mim acabou, já que acabou mesmo e eles estão dizendo que é o meu fim, ministerial, emocional, sentimental, eu vou é pro mundão. Mas lá dentro eu não queria ir. Lá dentro eu dizia assim, Senhor, eu te amo, mas pra mim acabou. Os homens estão dizendo que acabou,
Mas aí um dia Deus falou assim: não vai lá não. Vai lá no teu guarda-roupa, pega aquele vestido que eu te dei com etiqueta ainda, coloca ele. Vai pro culto. E eu fiquei relutando e eu fui pro culto, gente. Pra mim tinha acabado. Eu vou falar isso porque tem pessoa que tá dizendo que acabou. Tá dizendo sentimentalmente, pra mim acabou. Eu quero que você entenda. Quando você pensa que acabou, aí é que eu chego, Marta, e faço os teus sonhos se ressuscitarem. Eu lembro que eu peguei meus filhos. Deus sempre cuidou bem de mim. E Deus tinha provido eu morar no apartamento com eles. E eu arrumei eles, me arrumei. E eu falei: hoje eu vou, gata, pro Senhor, Pai. Hoje eu vou, porque eu ia pro mundo, gata. Mas eu vou dobrar, porque eu vou pra tua presença. Aí eu cheguei na porta da igreja e eu pedi assim pro moço: você pode arrumar um lugar para mim, para os meus filhos? Porque a igreja estava lotada, é o ministério Assembleia de 12 Torre Forte, onde eu congrego. E eu tinha ido visitar um culto de jovens que estava tendo lá. E eu falei: você pode preparar para mim um lugar? Só que eu cheguei lá dentro dizendo: para mim acabou, é o fim. Eu vou dar uma palavra aqui, mas para mim acabou, Senhor. Eu ia até pro mundo, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe aquela guerra? Quem já viveu uma guerra? Que você não sabe o que vai fazer. Aí de repente aquele moço me olhou. E eu olhei para aquele moço. E já faz 1 ano e pouco, glória a Deus, aleluia, que o Senhor deu para mim o meu Boaz. Deus preparou um marido abençoado para mim, que honra os meus filhos, que honra o meu ministério, que honra a minha vida. E tudo aquilo que estava morto, Deus ressuscitou. E eu falo que Ele é meu Boaz, porque Ele foi a minha provisão de todas as formas. Andalabasôbia. E eu falava: não, Senhor, não, eu vou me frustrar de novo, não posso. Pelo amor de Deus, quando vai dar certo com alguém? Porque você vai errando, tentando acertar. Só que o homem não vê, o homem não entende. O homem fala que você não presta, o homem põe uma mancha em você. E ele disse: quer casar comigo? Eu falei: não posso, moço. Mas Deus estava dizendo: pode sim. E eu posso dizer aqui para vocês que a minha casa é um pedaço do céu. Louvado é o nome do Senhor. Que a minha casa é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. O meu casamento é uma bênção, pela honra e glória do Senhor Jesus. O meu armário nunca mais faltou nada. O meu guarda-roupa nunca mais faltou nada. O meu coração é cheio de amor. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque quando eu disse: Senhor, se tu tivesse chegado antes na minha vida. Aí Deus estava dizendo: não, Paula, se tu crê, Paula. Andaia soube. E eu disse: eu creio. E hoje o Senhor está te perguntando: você crê? Andaia soube que eu sou o Deus do de repente na tua vida. A gente vive como se fosse esperar um milagre. Você precisa viver assim. Senhor, eu não sei se o meu milagre vai chegar com o Senhor hoje. Já tem um tempo que eu estou te chamando, o Senhor ainda não veio. Mas se o Senhor aparecer hoje, ressuscita aquele que está morto dentro de mim. Ressuscita aquilo que está morto na minha vida. E eu sou prova viva que Deus faz milagre. Eu sou prova viva, para terminar, que não é o homem que determina o seu fim. Eu sou prova viva que o homem, ele pode te medir do jeito que quiser. O homem pode falar o que quiser. O homem pode sentenciar como quiser. Mas quando Jesus chega, Ele diz: eu sou a vida.
Eu sou a ressurreição, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. Esteja vivo pelo poder da palavra na noite de hoje. Sonhe, 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 mas sonhe muito. Olha para mim, olha para essas mulheres, olha para cada passo, cada pé que chegam aqui pisa, cada mão que pega esses microfones. Olha para essas vidas, olha e começa a entender. Deus ainda faz como sempre fez. Pega cada palavra que você ouve aqui como testemunho para continuar. Ei, Elias, come do pão, bebe da água, porque cumprido é o teu caminho na face dessa terra. Ei, ai, a vida do crente é com a palavra, é com oração, é com jejum, é com busca, mas é principalmente com testemunho. O testemunho de Moisés foi abrir o mar vermelho com aquele povo para passar. O testemunho de Josué foi as muralhas cair por terra. Ei, Jericó, deixa eu falar uma coisa. Nós vivemos de testemunhos, porque o que aviva, o que deixa o crente vivo, é a força para olhar e dizer: se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, Ele tem poder para fazer na minha. A diferença é que Jesus chegou na minha vida no tempo dele, e eu já tinha gritado ele demais, viu? Eu já tinha gritado ele. Eu estava igual Marta quando enviou lá o homem para dizer: o seu amigo Lázaro está enfermo. Eu já tinha gritado ele demais, mas ele não vinha. Eu gritei, gritei, gritei. Aí pareceu que estava tudo morto. Mas aí quando eu gritei, achei que não tinha mais jeito, ele chegou, ressuscitou, devolveu. Aí vocês perguntam: nossa irmã, você não sofre? Porque deve ser triste viver longe de filhos. Quando Deus permite você passar por uma situação, Ele se responsabiliza a fazer você sustentar aquilo que Ele tem sobre os teus ombros. Se Deus permitiu eu passar essa situação de ter que ficar distante, os filhos não eram meus, os filhos eram dele. Mas irmã, você não sente saudade? Muito. Sangue do meu sangue, carne da minha carne. Só que foi o querer de Deus. E eu posso ser contra o querer de Deus? Você pode ser contra o querer de Deus? Não. Tem situações que você nunca vai entender, mas Deus está dizendo: não precisa entender não, mas eu vou chegar e vou te explicar no momento certo. Então o meu conselho, o conselho de Deus para você nessa noite: eu vou terminar o que eu comecei. Eu não sou o Deus que deixa pela metade as coisas. E eu vou chegar no meu tempo, na minha hora, porque é melhor. Do meu jeito é melhor. E mesmo que você não entenda, mesmo que você sofra, mesmo que você chore, Ele está dizendo: eu vou chegar. Para algumas pessoas nessa noite, Ele já chegou. Para algumas pessoas, ainda está no processo, Ele vai chegar. Mas Ele já falou para você: você crê? Você crê? Você crê? Ele está chegando. E quando Ele chegar, Ele vai mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. Irmã Paula, você é triste? O único que veio triste é o quarto. É meu joelho que sente às vezes as dores, porque fico lá gemendo, gritando, chorando. É o meu marido que às vezes consegue sentir que eu tô abatida. É os meus filhos que vai: mãe, vamos orar? Então, mãe. Aí a Pietra vem louvar para mim, porque a alegria do Senhor, ela é minha força.
Eu já sobrevivi por tudo aquilo, você acha que eu não vou sobreviver agora? Quando Ele disse que está comigo, Ele veio e chegou, eu vou sobreviver. Você sobreviveu por aquilo. Você sobreviveu por aquilo. Sobreviva mais esse processo aí. Ó, culto na roça, restaurando, restauradas, restaurados. Receba esse Jesus hoje na sua vida, dizendo para você: é no meu tempo. Receba essa palavra para dizer para você: você crê? Então não coloque empecilho não. Você crê? Então vamos até o fim comigo, porque eu reservei para você coisas grandes. O que eu reservei para você é a Nova Jerusalém. O que eu reservei para você, ai, a traça não rói, o homem não rouba. É o céu, é o céu, aleluia. Você recebe essa palavra? Eu quero que você vá para casa entendendo isso. Porque falar bonito, meu Deus, muita gente fala. Ter palavras bonitas é até difícil de ser entendida, muita gente hoje também fala. Mas falar algo que vai tocar no teu coração e fazer você firmar. Eu lembro uma vez que eu escutei uma pregação de uma irmã, e ela pegou sobre a capa de José. Irmãos, eu acho que eu fiquei quase 1 ano remoendo aquela palavra. E toda vez que o inimigo tentava fazer eu achar que para mim era o fim, eu lembrava a capa de José, a capa de José, a capa de José. Eu quero que você vá, saia desse congresso, saia deste culto na roça, entendendo que no tempo dele, ele vai fazer.